Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 58, A Crise Iminente. Parte 3. 8 clãs Quagoas habitavam a Cordilheira Azerlisiana. Eles eram o clã Purrimidol, o clã Purrandel, o clã Pussurix, o clã Porran, o clã Possilnen, o clã Poguzua, o clã Zuaige e o clã Zurryusuke. Os filhos de Pu, o herói da antiguidade, formaram 3 clãs que levaram seu nome, e eles rivalizaram com os clãs que se chamavam Poizu. Havia pequenas diferenças entre cada clã individual, mas no todo cada um era composto por cerca de 10.000 Quagoa, totalizando 80.000 Quagoas distribuídos por toda a Cordilheira Azerlisiana. Agora, se alguém quisesse saber se o povo Quagoa era forte, a resposta era, não. Mesmo um clã tendo 10.000 membros, os Quagoas estavam atrasados em termos de tecnologia ou civilização e estavam classificados entre as raças mais fracas das montanhas. Era um pouco mais que alimento para as mais fortes. Se alguém perguntasse quem era o maior inimigo da raça Quagoa, a resposta seria os outros clãs. Não, às vezes até os integrantes de seus próprios clãs poderiam virar inimigos mortais. Outros monstros viam os Quagoas como pouco mais que comida. Eles não odiavam os Quagoas, nem competiam com eles. No entanto, a individualidade Quagoa pensava diferente. Isso foi devido a um traço racial essencial. Os minérios e rochas que os Quagoas comiam em tenra idade determinavam suas habilidades na vida adulta. Em outras palavras, desde cedo eles competiam com seu próprio povo por minérios e metais raros para fortalecer sua linhagem. Assim, os membros de um mesmo clã eram seus inimigos, mas era natural que o inimigo próximo fosse mais problemático do que um inimigo distante. Justo por isso que os Dwarfs eram seus inimigos, afinal pegavam todo o minério para si. Mas era mais difícil triunfar contra eles e suas armas encantadas por efeitos elétricos. Entre escaramuças e atritos, em algum momento um herói digno das lendas, aquele que superou Pu, o herói do passado, nasceu. Era o atual rei dos clãs, Perrioro. Sua força superava em muito a de Quagoas azuis ou rubros. Seu poder esmagador permitiu que ele unisse os clãs. A revolução de Ryoru não parou por aí. Depois de descobrir uma cidade Dwarf abandonada, ele reuniu os clãs e formou grupos de combate a monstros. Usaram os Dwarf cativos para criar agricultura e pecuária. Isso não foi tudo. Normalmente, quando um novo líder de clã nascia, ele exterminaria a linhagem do líder anterior. Esse era o meio comumente aceito pelo qual o poder era trocado dentro do povo Quagoa. No entanto, Ryoru não o fez. Em vez disso, escolheu deixar os líderes dos vários clãs se governarem, mas com uma condição, que todos os minérios fossem trazidos para ele. Aqueles que obedecessem e tivessem um bom desempenho, receberiam minérios raros, independentemente de seu status. Por exemplo, os clãs que derrotassem invasões de monstros seriam conhecidos como corajosos, enquanto os clãs que encontrassem mais ouro ou pedras preciosas ganhariam mais favorecimento e membros. Cada tipo de serviço bem executado era recompensado com minérios apropriados. A competição para ser um novo rei deixou de fazer sentido. Trocaram brigas de resultados incertos por esforços com possibilidades de recompensa. Assim, a vaga de rei ficou segura. Graças a ele que Quagoas passaram a abarcar uma grande área que sequer sonhavam antes. Todas as pontas de seu plano estavam culminando para um único objetivo: atacar a cidade Dwarf. Os clãs reuniram seus melhores guerreiros em resposta ao chamado de seu rei. Eles enviaram 2.000 soldados por clã, com uma força total de combate de 16.000 Quagoas. Um exército nunca antes visto na história. Contudo, mesmo com muita mão de obra, um ataque direto através da ponte suspensa levaria a baixas feias. Isso não apenas derrotaria o propósito de reunir tais números, mas havia a possibilidade de serem derrotados antes mesmo de derrubarem a fortaleza. Assim, Ryoru ordenou que encontrassem uma maneira de contornar a fortaleza. Embora várias das equipes de reconhecimento não tenham voltado,
No fim, eles conseguiram encontrar uma rota para contornar a grande fenda. Depois disso, suas tropas se dividiram em 3 para realizar tarefas. Um grupo foi designado para encontrar e capturar os dwarfs em fuga. Essa tarefa foi dividida entre muitos esquadrões menores. Um grupo foi designado como a força principal. Eles deveriam conquistar e saquear a cidade. Se o grupo de elite demorasse demais para derrubar a fortaleza, eles interviriam para ajudar. O último grupo foi preenchido com a elite Quagoa, que derrubaria a fortaleza dos dwarfs. O grupo se moveria à frente da tropa principal, serviriam para derrubar a fortaleza e, quiçá, conquistar a cidade. O terceiro grupo, a vanguarda, era liderado por um Quagoa chamado Yozo. Se tratava de um dos melhores soldados de Ryoro, um excepcional Quagoa rubro. Tanto sua mente quanto seu corpo eram afiados, um lutador capaz e um dos principais candidatos para o lugar de líder dentro de seu próprio clã. Mesmo Yozo sendo bem capaz, não era nada fácil comandar seu grupo de batalha com tantos indivíduos de clãs diferentes. Afinal, as elites dos vários clãs mantinham ressentimentos profundamente enraizados uns contra os outros. No entanto, ele conseguiu redirecionar esse rancor. Ao incentivar as chamas da competição entre os clãs, ele foi capaz de conquistar a fortaleza. Fazer a volta pelo flanco e subir as escadas ao lado da fortaleza deixou a vitória praticamente certa, mas não havia dúvida de que sua liderança fora excepcional. Provavelmente nenhum outro Quagoa em qualquer um dos clãs possuía habilidades de comando comparáveis. E agora, os Quagoas estavam se preparando para dar checkmate aos dwarfs. Os primeiros Quagoas entre a vanguarda que atacaram a fortaleza foram as tropas de assalto compostas pelos melhores dos melhores. Mesmo partindo para a selvageria contra o odioso portão, não conseguiram rompê-lo. Mais um passo. Apenas mais um passo e poderiam atravessar aquele portão e destroçar seus inimigos mortais, os dwarfs. Mais um passo e poderiam ser os donos de todo o rico minério. Eles ascenderiam ao primeiro lugar do ranking por suas conquistas e, como recompensa, receberiam minério suficiente para que qualquer gula seja saciada. Entretanto, essa chance foi negada e selada pelo frio portão diante deles. Os Quagoas tinham um ditado: ó verme que se esconde fica maior. Um dos Quagoas estava com tanta raiva de estar tão perto, mas tão longe que ele tentou morder o portão. Naturalmente, ele não fez nada além de arranhar a superfície. Ao vê-lo, vários outros tentaram o mesmo. Mas, infelizmente, um Quagoa comum estava de mãos atadas contra isso. Mesmo que tentassem por 100 anos não conseguiriam. Mesmo se tentassem cavar a rocha para contornar o portão, logo descobriram que as paredes estavam reforçadas por treliças do mesmo metal que compunham o portão. Os Quagoas comuns se provavam impotentes nessa tarefa. As raras elites, como os Quagoas azuis ou rubros, eram mantidas na reserva como uma arma secreta e não seriam atribuídos a essas equipes de assalto. Em outras palavras, seu avanço estava contido aqui. Qualquer um ficaria frustrado ao ter sua glória negada no último momento. Todavia, eles não estavam ansiosos. Isso porque já haviam reportado isso ao comandante da vanguarda. Se o grandioso estivesse aqui, certamente pensaria em uma maneira que não haviam considerado. Agora só restava reunir as tropas e descansar, pois não sabiam quanto tempo levaria. Se fossem tropas comuns, poderiam ficar estressados e caírem fora, até mesmo brigariam com outro clã sem motivo. Mas todos aqui eram os melhores dos melhores. Eles descansavam quando chegava a hora de descansar, guardando sua raiva e força para a próxima batalha. Após descansarem por algum tempo, os Quagoas de repente olharam para cima, como se metrônomos sincronizassem suas cabeças. Houve um baixo rangido que soou como se viesse das profundezas da terra, e os portões começaram a se abrir lentamente. As tropas de assalto dos Quagoas olharam umas para as outras. Os dwarfs selaram os portões em pânico. Por que o abriram de novo? Querem se render? Havia muitos Quagoas que pensavam dessa maneira e mostravam os dentes sorrindo ironicamente. Uma rendição vinda em boa hora.
O plano da raça Quaggoa era exterminar os dwarfs. Assim, nem mesmo dariam tempo para pronunciarem baboseiras. Eles inundariam como uma avalanche pelos portões abertos e matariam brutalmente todos que encontrassem pela frente. Depois disso, fariam um caos por toda a cidade. Uma lacuna se abriu lentamente diante dos Quaggoas sedentos de sangue. Ainda era muito pequeno para passar. Um dos Quaggoas sedentos pelo massacre vindouro enfiou o braço na estreita abertura. Ele arriscou suas garras afiadas, tentando matar qualquer dwarf que estivesse do outro lado. E então Gia! O Quaggoa que queria ser o número 1 gritou e pulou para trás. O braço que ele enfiou na lacuna desapareceu, onde antes havia um braço agora só restava uma fonte de sangue fresco. O choque mental resultante foi como jogar água fria na chama de sua sede de sangue. Era fácil imaginar o que aconteceu. Com toda probabilidade, alguém havia cortado o braço com algum tipo de arma, mas isso era possível. A habilidade especial dos Quaggoas era que eram extremamente resistentes às armas que os dwarfs normalmente usavam. Durante o ataque surpresa à fortaleza, alguns deles foram feridos, mas nenhum morreu. Então isso prevaleceria, contanto que eles não fossem atingidos por ataques elétricos. Mas então, por que o braço de seu camarada foi cortado? Havia apenas uma razão para isso. E essa seria a existência de um espadachim extraordinário, que poderia facilmente cortar o braço de um Quaggoa, um membro de uma raça cuja pele e pelagem repeliam todas as lâminas. O portão se abria lentamente e o Quaggoa deu um passo para trás, tomado por uma emoção que ainda não sentira naquela batalha: medo. A abertura do portão aumentava gradativamente. Quem te permitiu recuar? Soou de uma voz poderosa da retaguarda da equipe de assalto. Não há covardes no clã Porhindol. Oh! O grito de concordância veio dos membros escolhidos a dedo para essa equipe de assalto do clã Porhindol. Em pânico, membros dos outros clãs também gritaram, proclamando sua força. Muito menos no clã Poguzua. Ninguém despreza o clã Zuaigen. Querem que nossos ancestrais riam da gente da terra de Direi. Para os Quaggoas, os mortos valorosos assistiriam seus filhos prosperarem da terra de Direi. Diziam que os ancestrais zombariam daqueles que envergonhavam a si mesmo. Seus dizeres foram a fagulha que reacendeu o espírito de luta dos Quaggoas. Após arrastarem o Quaggoa desmembrado para um canto, as equipes de assalto mantiveram distância e tomaram uma formação próxima, pronta para abater esse poderoso espadachim. Investida. Esse desgraçado pode ser forte, mas só tem uma espada. Vamos arrebentar a cara dele até amassar. Disse alguém. Calma, espera o portão abrir. Depois de arrombar aquilo, a gente passa por cima de tudo. Bora saquear a cidade até não restar nada. Eu vou na frente. Havia um mineral chamado Nuran que era esmagado em pó e misturado em tinta. Os corajosos pegavam essa tinta e desenhavam 2 listras na pele como prova de sua bravura. Os Quaggoas reuniram-se atrás de uma dessas corajosas almas. Mesmo se fosse atingido pela espada, eles ainda poderiam empurrá-lo para dentro. A abertura no portão era agora grande o suficiente para que um único Quaggoa passasse. Por ainda estarem muito apertados, se irrompessem perderiam soldados por nada se os dwarfs os acertassem da entrada com as magias elétricas de agora em diante e fechassem as portas novamente. Investida. Com um grito valoroso, mais de 10 Quaggoas avançaram. O corajoso Quaggoa na liderança enrijeceu. Os soldados que o empurravam por trás o sentiam morto pelo espadachim. No entanto, eles não podiam parar. Se parassem agora, estariam insultando a coragem de seu camarada. Por causa disso, os Quaggoas de trás avançaram com intensidade obstinada, com a intenção de deixar seu ímpeto levá-los para saquear e pilhar a cidade dos dwarfs. E então eles pararam. Independentemente do quanto pressionassem, não conseguiam continuar. Era como se uma parede espessa e maciça estivesse bloqueando-os. Um dos Quaggoas levantou a cabeça e olhou para a frente. Era natural se perguntar se os dwarfs tinham feito uma parede. Porque, de fato,
Havia uma parede negra em seu campo de visão. Todos os mais próximos tiveram a mesma sensação. E então a parede começou a se mover. Go! Foi um grito poderoso que fez o ar tremer. O que pensavam ser uma parede, na verdade era um escudo gigantesco. Os Quagoas não tinham histórico do uso de armas ou de armaduras, mas tinham visto os Dwarfs usá-las antes. No entanto, nunca tinham visto nada tão grande. Diante deles havia um escudo merecedor de tal confusão. Quando os Quagoas ficaram perplexos com esse desenvolvimento, a criatura repugnante atrás do escudo se revelou. Era uma criatura embainhada em armadura preta cheia de placas. Seus olhos vermelhos brilhavam de ódio. Até um Quagoa ignorante podia entender que era maligno, violento, era a própria morte. Um Sonde pensou. Naquele instante, as cabeças de 3 Quagoas voaram ao mesmo tempo. Uou! O rugido atingiu os corpos dos Quagoas. O impacto arrepiante fez com que os Quagoas quisessem fugir com toda a força de vontade de seus corações. Dentro de suas tribos, eles se consideravam guerreiros corajosos que não temiam a morte. Entretanto, nunca haviam imaginado um ser assim em seus pesadelos mais loucos. O monstro diante deles obliterou sua coragem. Diante disso, por que não fugiram de imediato? Isso porque eles não tinham a força para fazê-lo. Seus instintos disseram-lhes que, se corressem, seriam mortos em um único golpe pelas costas. Mesmo assim, os olhos daquele ser negro lembraram os Quagoas de seu desejo de viver. Quo! O grito parecia vir das profundezas da terra. Um Quagoa choramingava em resposta e deu vários passos para trás. E, como se quisesse aproveitar a oportunidade que se apresentara, outra criatura idêntica a ele apareceu. Então, Ia! Um dos Quagoas gritou. Enquanto olhavam para a origem do barulho, viram o companheiro que perdera a cabeça. Ele estava morto. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Como uma cena de algum conto de terror, os braços do decapitado começaram a se mover, como se quisessem algo. Não era um espasmo ou algo assim. A única conclusão que chegaram foi que o cadáver estava se movendo. Se dando conta do pesadelo que viviam, os Quagoas ainda vivos encontravam-se aprisionados em uma jaula de medo. Um clangor duplo veio da armadura maciça, e então saíram 2 espadas idênticas e bizarras, flamígeras. Então, de acordo com o relatório da equipe de assalto, eles ainda não encontraram uma maneira de derrubar o portão. Sim. O Quagoa, de pelo com manchas rubras, franziu a testa enquanto ouvia o relatório de seu subordinado. Era Ioso, comandante da vanguarda Quagoa. Sua pelagem era tão resistente quanto o Orixalcum e sua resistência às armas de metal era ainda maior do que a de um Quagoa normal. Ele era um membro superior de sua espécie, um Quagoa rubro. Ioso desviou os olhos de seu subordinado para a fortaleza do outro lado da ponte suspensa. Além da fortaleza havia um túnel e, depois do túnel, a cidade do Arf. Depois de conquistá-la, eles teriam uma boa localização para uma base e toda a competição por minérios também seria eliminada ao mesmo tempo. A combinação de território expandido e uma quantidade sem precedentes de minérios e minerais tornariam os Quagoas fortes. Uma vez que isso acontecesse, os Quagoas algum dia viriam a governar toda a cordilheira. Se ao menos pudéssemos derrotar aqueles dragões. Ioso olhou em volta preocupado depois de acidentalmente deixar escapar seus verdadeiros pensamentos. Ninguém pareceu ter notado. Isso o aliviou um pouco. Os Quagoas tinham tomado a antiga capital do Arf como sua base. O Palácio Real ainda dava orgulho à cidade, mas agora era o domínio do White Dragon Lord. Um Frost Dragon que, por sua vez, possuía sopro congelante. Os Quagoas forjaram uma aliança com os Frost Dragons. No entanto, qualquer um que soubesse um pouco sobre a verdade, saberia que isso não era nada parecido com termos igualitário. O rei dos clãs poderia ter feito um elogio dizendo que era para prosperidade mútua e tudo mais, mas nem mesmo o próprio rei acreditava no que dizia. A verdade era que os dragões eram fortes e seus servos,
os Quagoas, eram fracos. Para os dragões, os Quagoa eram pouco mais que rações de emergência ou peões convenientes. Yozu uma vez conheceu os dragões na presença do rei dos clãs, e essa foi a impressão que ele teve depois de ouvir a voz poderosa que emanava de sua enorme mandíbula. Ele também ficou chocado com a visão de seu rei rastejando diante dos dragões. Ele não queria ver um grande herói reduzido àquele estado, mas Yozu não era estúpido. Ele entendia profundamente a diferença insuperável entre a força dos dragões e os Quagoas. Mesmo assim, ele não podia aceitar que os dragões os tratassem como idiotas. Por agora só resta aceitar calado. Se lutarmos contra aquele dragão Lorde, a raça Quagoa sofrerá danos irrecuperáveis, mesmo se vencermos. Mas, algum dia. Ele não era o único com esse desejo no coração. Todos os Quagoas que conheceram os dragões, em outras palavras, todos os Quagoas pertencentes à alta hierarquia, pensavam o mesmo. Para começar, eles precisavam encontrar uma maneira de se tornarem imunes ao sopro congelante. Se Quagoas assim não nascessem, eles sofreriam perdas terríveis. A busca por esse caminho levaria muito tempo. Yozu abandonou suas emoções sombrias. Agora, ele tinha que destruir os dwarfs. Isso ainda não havia sido feito. Seria tolice deixar que a preocupação com o futuro afetasse o que ele poderia fazer no presente. Yozu convocou seus subordinados. Ei, destrua a fortaleza e veja se podemos ampliar as paredes do túnel para deixar mais dos nossos entrarem. Precisamos nos preparar o máximo possível antes que a tropa principal. De repente, as orelhas de Yozu se levantaram. Ele pensou ter ouvido um grito de algum lugar. Não, aquilo não poderia ser um grito. Talvez seja um barulho ameaçador feito por um monstro. O problema de estar no subsolo era que era muito difícil dizer a origem de qualquer ruído. Desta vez, no entanto, ele soube instantaneamente. Isso porque ele viu os Quagoas da tropa de assalto fugindo da fortaleza enquanto gritavam a plenos pulmões. Um burburinho veio do Quagoa perto de Yozu. Dado o estado dos Quagoas que haviam retornado, ficou muito claro que estavam aterrorizados e confusos. Vários Quagoas até empurraram seus companheiros por trás, e o último caiu na grande fenda. Que foi? Uma emergência. Um dos subordinados de Yozu respondeu, não sabemos. Talvez seja um contra-ataque dos dwarfs. Isso não era possível. Um contra-ataque estava bem dentro da faixa esperada de respostas. Não faria com que as equipes de assalto fugissem em pânico. Deve ter sido algo a mais. Yozu ouvira uma vez que o óleo fervente era muito doloroso. Reúna os soldados e descubra o que está acontecendo. Se for um contra-ataque, continue o avanço. Não vamos deixar que tomem a fortaleza de volta. Os soldados de Yozu formaram um grupo seguindo suas instruções e começaram a atravessar a ponte. Os gritos continuaram durante esse tempo, e a equipe de assalto continuou fugindo. Do que estão fugindo? Será que é por causa daquela maldita magia? Enquanto Yozu ponderava, um par de silhuetas apareceu no portão da fortaleza. Eram grandes e negras, eram coisas. O que é aquilo? Dwarfs gigantes. Dwarf Lords. Yozu nunca tinha visto tais seres antes. Embora ele soubesse que os dwarfs usavam armaduras como parte de seus equipamentos, e que alguns conjuntos de armaduras cobriam todo o corpo, o que ele via agora era completamente diferente do que havia visto no passado. Nas mãos direitas, eles carregavam grandes espadas onduladas, enquanto na esquerda tinham escudos enormes. Dado que o rei dos clãs era um pouco diferente de um Quagoa comum na aparência, um Dwarf Lord provavelmente parecia diferente de dwarfs comuns. Yozu não conhecia a verdadeira identidade dos seres que se encontravam na entrada da fortaleza, pareciam estátuas de Nil. Contudo, seus instintos animais os diziam que eram entidades perigosas. Ele também entendia o porquê de as equipes de assalto fugirem daqueles monstros com todas as suas forças. Seus subordinados ao seu redor estavam todos catatônicos e sem ação, assim como ele mesmo.
Os únicos seres que ainda se moviam eram os Quagoas correndo da fortaleza. Eles não olhavam para trás, suas energias estavam totalmente focadas em cruzar a ponte suspensa. Os seres trajando armaduras negras rugiram. Mesmo a uma distância tão grande, o rugido do monstro arrepiou seus pelos. Eozo sentiu cãibras e um frio na barriga. Foi como sentir o rugido de um dragão em todo o seu corpo. Como se esperando por esse sentimento, ele viu os Quagoas se levantarem lentamente ao lado das armaduras negras. Eles escaparam. Será que nos trairão? Não, aquilo é, os olhos de Eozo se arregalaram. Um dos Quagoa que viu estava sem a cabeça. Ele apertou os olhos para tentar aguçar sua visão, e viu que vários Quagoas estavam com suas entranhas expostas, enquanto outros pareciam estar cambaleando de uma maneira descompassada, as metades esquerda e direita de seus corpos saindo de sincronia, como se tivessem sido cortadas ao meio. Seres que se moviam mesmo quando não podiam estar vivos. Uma magia que controla os mortos. Essa é a arma secreta deles. Eozo concordou com o que seu subordinado dissera. Eles tinham umas na manga além de armas encantadas com efeitos elétricos. Serão golems? Foi dito que quando o dragão tomou posse do Palácio Real, ele lutou contra monstros com esse nome. Aparentemente, pareciam estátuas blindadas. Aqueles são o que os dwarfs chamavam de golems. Eozo balançou a cabeça com a pergunta do subordinado. Não, golems são monstros. Os dwarfs provavelmente criaram aqueles. Igual os nossos Nuks. Nuks eram feras mágicas. Os machos tinham 3,5 metros de comprimento e pesavam em média 1.200 quilos. Eram herbívoros peludos quadrúpedes que podiam sobreviver mesmo se alimentando de uma pequena quantia de algas. Eram fortes o suficiente para sobreviverem às densas nevascas, justamente por isso que muitos monstros na Cordilheira Azerlisiana se alimentavam deles. De todo modo, não havia como dizer quanto aqueles golems negros poderiam lutar, mas considerando os Quagoas em fuga e o número reduzido de equipes de assalto não, mais do que isso, os arrepios de Eozo e seu suor frio já lhe diziam tudo o que precisava. Derrotá-los não seria fácil, mas, felizmente, parecia que só queriam observar ao longe, sem tentar atravessar a ponte. Parece que vieram recuperar a fortaleza. É o que parece. Atenção, refazer formação, aproveitem que estão parados. Quando o fizerem, vamos nos preparar para eles estão se movendo. Os seres trajando armaduras negras começaram a correr, fazendo uma investida e atravessando a ponte suspensa. Como é que era mesmo, hein? Quem disse que só vieram recuperar a fortaleza? Comandante. Agora não é hora. Suas ordens. O Quagoa que o Eozo havia enviado mostrou suas garras, estava pronto para a batalha. Os seres trajando armaduras negras se protegeram com os escudos e foram através dos caminhos que fizeram contato com os Quagoas. Arremessados ao ar pelo poder esmagador, muitos Quagoas caíram da ponte suspensa. Os seres trajando armaduras negras não pararam. Embora diminuíssem um pouco a velocidade, continuaram a investida com escudos levantados, como paredes em movimento. Se isso continuasse, logo atravessariam a ponte completamente e alcançariam a base. O que fazer agora? Percebendo o perigo mortal que o esperava, Eozo gritou. Cortem a ponte. Se destruíssem a ponte, a força principal só seria capaz de usar a rota de flanco, e isso desperdiçaria muito tempo. Os dwarfs provavelmente fortaleceriam sua defesa no ínterim. Assim, pode-se considerar seu primeiro objetivo de levar a fortaleza tendo fracassado. Após a perda de mão de obra e recursos durante esta operação, a falha não seria uma questão que poderia ser simplesmente dispensada por uma repreensão. No entanto, tudo isso empalidecia em comparação com o perigo de deixar aqueles seres trajando armaduras negras atravessarem a ponte. Se chegassem na base de comando, todos aqui morreriam. Esse era o perigo que os seres trajando armaduras negras representavam. Estão surdos? Cortem a ponte.
O Quagga não pôde deixar de ver os seres trajando armaduras negras e esmagando seus soldados com seu poder insondável. No segundo grito, eles finalmente conseguiram se mover. Todavia, quase todos os Quaggas que haviam sido enviados pela retaguarda foram jogados voando para o abismo, e restaram apenas alguns na ponte para enfrentar esses temíveis inimigos. Todos os Quaggas restantes mordiam e arranhavam desesperadamente os cabos de aço que sustentavam a ponte. Coloque uma das equipes de assalto para estancar o avanço. Serem ordenados a parar os golems logo depois de ouvir o comando para destruir a ponte não soava diferente de uma missão suicida. Mesmo assim, um esquadrão suicida se reuniu imediatamente e saiu corajosamente. Como esperado, o esquadrão suicida ricocheteou nos escudos, mas alguns deles conseguiram passar e atiraram-se sobre os seres trajando armaduras negras. Porém, os seres não davam atenção. A mordida não parecia machucá-los, e continuaram seu avanço. A ponte ainda não caíra. Nesse ritmo, os seres trajando armaduras negras atravessariam tudo. Quando Ioso se deu conta, seu corpo começou a mover-se por conta própria. Ele saltou do seu posto de comando bem acima, e usou a força de seu pouso e a agudez de suas garras para soltar os cabos de aço da ponte. Um grande clangor de ping ricocheteou pelo ar. A ponte suspensa subiu como uma onda gigantesca e então, caiu e se despedaçou. Ioso não conseguiu manter o equilíbrio durante o estrondoso ricochete proveniente da ponte suspensa e foi arremessado longe. No entanto, ele conseguiu pegar um cabo que dançava no ar antes de ser engolido pela escuridão que se abria debaixo dele. Como Ioso não conseguia controlar seus movimentos no ar, isso fora um golpe de sorte inimaginável. Ele puxou-se ao longo do cabo enquanto seu corpo balançava no ar, por fim conseguiu fazer contato com a beira do penhasco. Mas nem sequer teve tempo para recuperar o fôlego. Um frio malévolo encheu seu corpo. Ioso ouviu seus instintos e se jogou de bruços. Naquele instante, um objeto gritando passou rente às costas de Ioso. Inacreditavelmente, o objeto se tratava de um Quagga. Sob essas circunstâncias extremas, os seres trajando armaduras negras tinham conseguido arremessar um dos membros do esquadrão suicida em Ioso com sua ridícula força muscular. O Quagga arremessado por eles atingiu um dos soldados de Ioso, que ainda estava congelado em estado de choque. Os dois se desintegraram em pedaços de carne ensanguentada com um grito breve e agonizante de Pigia. O tumulto finalmente parou, pois o esquadrão suicida e os seres trajando armaduras negras desapareceram na grande fenda. O silêncio recaiu sobre eles. Ioso olhou devagar para a escuridão da grande fenda. Ele não foi o único a fazê-lo. Todos os sobreviventes olharam para a escuridão que engolia tudo. Todos eles sabiam que não havia sobreviventes àquela queda, mesmo assim, não podiam apagar o medo de imaginar que os seres trajando armaduras negras viessem subindo pelos paredões do abismo. Depois do que pareceu uma eternidade, Ioso finalmente suspirou de alívio. Deu ares de que não retornariam. Olhando em volta, viu que havia poucos, e preciosos, soldados que sobreviveram. Mesmo assim, o fato de terem sobrevivido contra os seres trajando armaduras negras era digno de elogios. Bater em retirada. Se não relatassem sobre os golems para aqueles no topo, as coisas seriam muito ruins para eles. Se aquelas coisas fossem produzidas em massa, seria o fim dos Quaggas. Ioso sentia em seu âmago que não havia apenas dois deles. Esses dwarfs não são brincadeira. Ioso lamentou profundamente por subestimá-los. Por não pensar que sabiam como produzir tais monstros rápido, precisamos informar o corpo principal sobre isso. Mensageiros. Os membros da cavalaria Quagga vieram correndo em resposta ao chamado de Ioso. Esses ultrapassavam em muito um Quagga mediano em mobilidade. Possuíam uma habilidade especial que os tornava imunes à fadiga causada pela corrida prolongada. A razão pela qual chamou tantos foi porque mover-se em pequeno número incorria no risco de todo o grupo ser eliminado por uma emboscada de monstros. Isso não quer dizer que mover em grupos garantisse a segurança, mas não importava quantos morressem, o importante era que ao menos um deles sobrevivesse para entregar sua mensagem ao quartel-general.
Rápido. Vão. Não se esqueçam, sua missão é muito importante. Yuzo deu outra ordem enquanto os assistia sair. Escusado dizer que era para retornarem e imediatamente se reunirem com o rei dos clãs.